Oi, boa noite a todos. Meu nome é Aline e eu vou estar apresentando inicialmente o nosso tema e quem faz parte do grupo. O nosso tema é Código de Ética, Pesquisa com Seres Humanos, CFOP 010 de 2012 e a Resolução 01/2019, Normas e Procedimentos para a Perícia do Contexto do Trânsito. O nosso grupo é formado por Alessandro, Aline, Ana e Maria Vitória. E a gente vai iniciar o tema falando um pouquinho sobre o que seria o código de ética do profissional do psicólogo. Não só do profissional psicólogo, mas o código de ética em geral, ele é um acordo que estabelece os direitos e deveres de uma empresa, instituição, categoria profissional, ONG, entre outros, a partir da sua missão, cultura e posicionamento cultural, e deve ser seguido pelos funcionários ou pelo profissional no exercício de suas funções. A missão primordial de um código de ética profissional não é de normatizar a natureza técnica do trabalho, mas sim de assegurar os valores relevantes para a sociedade e para as práticas desenvolvidas, um padrão de conduta que fortalece o reconhecimento social daquela categoria. E dentro de cada área são criadas resoluções para que o profissional siga de acordo com elas e assim consiga colocar em prática a sua função. Hoje a gente vai apresentar duas dessas resoluções, uma na área de pesquisa de seres humanos e outra na área de trânsito. Eu vou falar um pouquinho sobre o Conselho Federal de Psicologia, o que diz a Resolução 010/2012 e a Resolução 466 de 12 de dezembro de 2012, realizado pelo Ministério do Conselho Nacional da Saúde. Aqui no Brasil, esse sistema foi criado pelo Conselho Nacional de Saúde, e foi criado a partir do momento que a bioética e as pesquisas relacionadas com seres humanos tomou um papel tão importante a fim de verificar todas as questões éticas da vida dos seres humanos, constituindo uma ferramenta de enfrentamento de vários dilemas éticos. Considerando o progresso da ciência e da tecnologia e todos os benefícios que devem implicar um tipo de pesquisa feita por seres humanos e também a comunidade ao qual esse ser humano está instituído, possibilitando o bem-estar tanto do ser humano como do pesquisador e a qualidade de vida e defesa do meio ambiente e das futuras gerações sempre. Esse sistema de pesquisas éticas, essa resolução incorpora alguns preceitos fundamentais para que seja realizado qualquer tipo de pesquisa envolvendo seres humanos. São eles: é o preceito de autonomia, não maleficência e beneficência, justiça, equidade, dentre outros. Esse sistema visa assegurar tanto os direitos da pessoa participante da pesquisa, como da comunidade científica e do Estado. Esses princípios são muito confundido com os da bioética, por exemplo, e sempre devem ser analisados e adotados quando for realizar qualquer tipo de pesquisa com seres humanos, a fim de resguardar qualquer preceito ético, toda a sua história de vida e construção como ser humano, valorizando tanto a sua cor, sexo, etnia, orientação sexual, idade, etc. A pesquisa com seres humanos ela tem como compromisso resguardar a integridade de todas as pessoas envolvidas, né? Este resguardo envolve também as questões de privacidade do campo da pesquisa e a privacidade do pesquisador e da pessoa que está sendo pesquisada, sempre a fim de buscar os benefícios. Qual é o benefício dessa pesquisa? O que benefício vai trazer para o pesquisador ou para a sociedade em si? Também, qualquer tipo de pesquisa ela não pode haver nenhum tipo de discriminação com grupos vulneráveis, como, por exemplo, moradores de rua que são submetidos a algum tipo de pesquisa, ou idosos, enfim. Para que seja elaborado qualquer tipo de pesquisa também, é obrigatório que aconteça o assentimento livre e esclarecido, o consentimento livre e esclarecido, que é o consentimento do participante, o termo de consentimento livre e esclarecido e o termo de assentimento.
Eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses termos. O termo de assentimento livre e esclarecido é o processo de consentimento livre e esclarecido de todas as etapas, a fim de que sejam observados e que o participante da pesquisa possa se manifestar a qualquer momento de forma autônoma e consciente sobre a pesquisa. É como o seu próprio termo diz de pesquisa, é o termo de aceite, é a autorização para que seja pesquisado. É um documento que tem que ser elaborado de forma acessível, né? Principalmente para menores, utilizando-se de estratégias de cultura, faixa etária, condição socioeconômica e autonomia dos convidados e dos participantes da pesquisa. O consentimento livre e esclarecido é um documento que tem que ser rubricado em todas as páginas, onde o indivíduo autoriza a pesquisa, e nesse documento deve conter todas as cláusulas do assentimento, ou seja, todas as cláusulas da pesquisa que vai ser elaborada pelo órgão ou entidade no ser humano. Tem que ser assinado tanto pelo pesquisador ou pelo órgão ou instituto, como pela pessoa, rubricado em cada página. É obrigatoriamente ter, no termo de consentimento livre, é obrigatório que aconteça o ressarcimento, exclusivamente das despesas do participante dos seus acompanhantes na pesquisa. Todo o seu transporte, alimentação e estadia também tem que ser custeado ou pelo Estado, ou pelo órgão, ou pelo pesquisador da pesquisa. As pesquisas envolvendo seres humanos, elas também devem atender fundamentos éticos científicos, que é o respeito ao participante da pesquisa, em sua dignidade e autonomia, sua vontade de contribuir ou permanecer ou não na pesquisa, sair a qualquer momento, e a garantia de que não haverá nenhum dano ou prejuízo à sua vida na pesquisa. Vou falar um pouquinho agora sobre o sistema CEP e COMEP, que é um comitê de pesquisa que tem por objetivo proteger o bem-estar de cada indivíduo. Então, o CEP e o CONEP é integrado pela Comissão de Ética em Pesquisa, é composto por profissionais da área que visam proteger as informações tanto do participante da pesquisa como do pesquisador. É uma instância colegiada de maneira normativa, educativa, ela é independente, ela é vinculada ao Conselho Nacional de Saúde. Todos os membros do CEP e do COMEP, eles devem ter total independência na tomada das decisões da pesquisa, ou seja, eles são os responsáveis para elaborar a pesquisa e eles não podem sofrer nenhum tipo de pressão psicológica dos seus autoritários, como chefes maiores, a fim que vá proteger a qualidade da pesquisa. Então, esses membros do CEP e CONEP, eles também não são remunerados, eles também apenas recebem despesas com seus gastos pessoais, como moradia, alimentação, etc., mas eles não são pessoas que são remuneradas nem pelo Estado, nem pelo órgão ou instituto. Nesse segundo momento de apresentação, eu vou falar um pouquinho sobre a Resolução 01 de 2019, Normas e Procedimento para a Perícia no Trânsito. Essa resolução foi publicada no dia 7 de fevereiro de 2019 pelo Conselho Federal de Psicologia, CFP. A resolução institui normas e procedimentos para a perícia psicológica no contexto do trânsito, anulando as resoluções de 2009 e 2011. A nova resolução é fruto de discussão iniciada em 2017 no Conselho Nacional de Trânsito, e ela é debatida em grupo de trabalho formado por representantes do CFOP, da Associação Brasileira de Psicologia do Tráfego, de Detrans e por pesquisadores da área. Ela destaca que essa resolução surge diante da necessidade constante de aprimoramento das resoluções do Sistema Conselho de Psicologia, a fim de qualificar a área de avaliação psicológica no contexto do trânsito. Então, o processo de avaliação psicológica, desde o seu início, foi denominado como exame psicotécnico,
Porém, a partir da publicação do novo Código Brasileiro de Trânsito, em 1998, a expressão foi substituída por avaliação psicológica pericial. Então, ela também pode ser chamada por perícia psicológica ou somente avaliação psicológica. A perícia psicológica é definida pela Resolução de 2019 como uma avaliação psicológica direcionada a responder demanda legal específica. É um processo técnico-científico de coleta de dados, estudo e interpretação de informações a respeito dos fenômenos psicológicos, que são resultantes da relação do indivíduo com a sociedade, utilizando-se, para tanto, de estratégias psicológicas, métodos, técnicas e instrumentos reconhecidas pela psicologia no contexto de trânsito. Ela deve ser realizada por psicólogo qualificado no assunto. Dessa forma, a avaliação psicológica dos candidatos a CNH passa a ser realizada nos padrões de uma avaliação psicológica pericial psicológica. Então, o psicólogo tem total envolvimento nessa avaliação. Dentre as principais alterações, destaca que o psicólogo deve utilizar testes psicológicos que tenham obrigatoriamente parecer favorável pelo sistema de avaliação de testes psicológicos do CFP. Então, ainda conforme a resolução citada, eu vou falar um pouquinho das habilidades mínimas do candidato a CNH, que dizem lá na resolução. Então, número 1, quanto aos aspectos cognitivos, atenção concentrada, atenção dividida, atenção alternada, memória visual e inteligência. Segundo, quanto ao juízo crítico comportamento, deverá ser avaliado por meio de entrevistas e criação de situações hipotéticas que versem sobre reações, decisões adequadas às situações no trânsito. Tempo de reação, assim como a capacidade para perceber quando as ações do trânsito correspondem ou não às decisões ou comportamentos adequados, sejam eles individuais ou na relação com o outro. Ainda o psicólogo deverá obter informações a respeito do histórico do candidato com relação a acidentes de trânsito e opiniões sobre cidadania e mobilidade humana e urbana. Terceiro, quanto aos traços de personalidade, impulsividade adequada, não podendo estar exacerbada ou muito diminuída, agressividade adequada, não podendo estar exacerbada ou muito diminuída, ansiedade adequada, não podendo estar exacerbada ou muito diminuída. E, por fim, o resultado da perícia passará a ser o atestado psicológico. Então, é possível afirmar que, conforme aponta a normativa, o psicólogo tem a responsabilidade de decidir quais são os testes empregados, desde que tenha o parecer favorável do Sistema de Avaliação de Testes e do Conselho Federal de Psicologia, entendendo que pode haver uma divergência quanto aos termos ou nomenclaturas, não caracterizando óbice na utilização de instrumentos de avaliação psicológica, considerando pela autonomia do profissional. Então, a resolução afirma que o profissional deve embasar sua decisão em fontes fundamentais de informação conforme a resolução CFOP. Ou seja, a decisão do profissional ao avaliar a atenção concentrada, dividida, alternada, memória visual, inteligência e traços, deve ser sempre considerar também os dados da entrevista e da observação. Então, nosso estudo teve como objetivo elencar os parâmetros cognitivos e comportamentais avaliados no contexto do trânsito no processo da avaliação psicológica, já que a nova resolução se proporcionou delimitar melhor as especificidades desse critério de avaliação, como maior relevância de outros recursos avaliativos como a entrevista. As técnicas de avaliação psicológica utilizadas pelos psicólogos de trânsito têm como finalidade auxiliar a identificação adequada psicológica mínima para o correto e seguro exercício da atividade de conduzir um veículo automotor, para tentar garantir a segurança do condutor do trânsito e dos demais envolvidos. Por fim, pode-se observar que a inclusão do psicólogo nesse processo
de obter a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, evidenciou a existência de uma preocupação com a segurança no trânsito, relacionada à conduta dos motoristas, a fim de que estes não representassem uma ameaça à segurança e à segurança de terceiros. Com isso, a gente pode perceber que a psicologia do trânsito consolida-se como uma área de extremo valor, não apenas para contribuir com a segurança do trânsito e com a diminuição de acidentes, mas também para o estudo e a compreensão dos processos e dos eventos relacionados ao comportamento humano no trânsito, avaliando condutores, elaborando diretrizes educacionais e contribuindo na constituição de políticas públicas que garantam a equidade, qualidade e o bem-estar de todos. Então a gente termina dizendo que ela é uma das psicologias aplicadas mais abrangentes e mais extensas, incluindo muito mais categorias de indivíduos que a psicologia escolar, a psicologia industrial ou a psicologia clínica. Então, pessoal, o intuito do nosso trabalho foi abordar assuntos sobre o código de ética do profissional psicólogo, como é importante dentro de cada profissão a gente se ater a padrões éticos. Nós, profissional psicólogo, dentro da nossa área, nós temos que se ater a todas as normas que o nosso código de ética institui. Também falamos sobre a resolução de 1º de fevereiro de 2019, que institui normas e procedimentos quanto à perícia no contexto de trânsito, considerando testes psicológicos que devem ser feitos, realizados no participante antes de ele tirar a carteira de habilitação, a fim de resguardar a vida dos seres humanos que se locomovem dentro do nosso país. Também falamos sobre a Resolução 010 de 2012, que institui normas regulamentadoras envolvendo pesquisas com seres humanos. Questões que são importantes antes de se fazer uma pesquisa com seres humanos. Assuntos sobre o consentimento livre e esclarecido, o termo de consentimento da pessoa, que é o documento onde a pessoa autoriza a pesquisa. Também falamos sobre questões éticas de se ater antes de fazer uma pesquisa envolvendo seres humanos. Todas as questões que devem ser avaliadas antes de se fazer uma pesquisa com um ser humano. Tá? A gente espera que vocês tenham gostado e desejamos uma ótima noite e obrigado a todos.